Pessoal, vou apresentar aqui rapidamente o Kaiser, depois ele vai seguir com a apresentação. O Kaiser, ele é um dos principais nomes do empreendedorismo digital. Ele é empresário, escritor, palestrante, vai falar para a gente aí do método AQC, que é Marketing e Vendas. Então, vamos seguir aí com muito ensinamento aí da sua mentoria. Obrigado, Kaiser, pela contribuição, e aí fica você com a palavra aí. Eu que agradeço, meu querido Celso. Obrigado. Tá todo mundo me ouvindo bem, né, pessoal? Só para perfeito. Bom, para mim é uma honra estar falando com vocês. Eu sei que vai ficar gravado para quem tiver perdido, né? Quem puder ver depois também, eu acredito. De qualquer forma, é uma honra estar com vocês que já estão aqui ao vivo e o meu objetivo é poder contribuir com vocês aí, ajudando vocês dentro daquilo que for dificuldade de vocês, não só dentro de marketing e vendas, né? Já faz 16 anos que eu vivo de internet, apesar de ter vários negócios físicos, até os meus negócios físicos eu os sustento utilizando estratégias da internet para poder alavancar, poder fazer eles crescerem, poder fazer eles subirem de níveis e terem resultados cada vez maiores. Então, fiquem livres e à vontade para interagir, perguntar ali no chat aí, gente. Pode mandar pergunta também. Não quero que seja, tipo, algo, tipo, monótono de... Porque tem vídeo meu com conteúdo de quase todas as opiniões, com todos os assuntos na internet é de graça. E eu creio que essa oportunidade aqui é uma oportunidade de a gente poder interagir e poder fazer algo que pode ajudar mais o seu negócio, particularmente mais aplicável ao teu negócio. Mas, enfim, para quem não conhece, a gente criou um método, né, chamado método AQC, que ele consiste num processo de atração, qualificação e conversão. A gente separa isso em 3 etapas diferentes e todo mundo que aplicou isso até hoje, em ramos completamente diferentes um do outro, tipo médico que aplicou isso, deu muito resultado. Franqueadora que aplicou isso, deu muito resultado. Quando eu falo de muito resultado, franqueadora com ticket médio de R$ 250.000, que sonhava em vender 12 franquias por mês, com a implementação desse método, passou a vender 40, 35 franquias por mês, e sem aumentar o número de colaboradores. Essa é a parte interessante, sem aumentar o número de colaboradores. Basicamente, ao separar, a gente faz uma separação dos papéis ali, né? A gente coloca ali daquela maneira ali, o A, o Q e o C. A gente faz uma separação, deixando claro que o papel do marketing é o papel de atrair, não de vender. Então, marketing serve para atração, ok? Qual que é o erro da maioria da galera que está chegando no marketing digital, da galera que está chegando na internet? O cara chega para marketing, o cara vai, contrata um gestor de tráfego, contrata alguém para rodar anúncios e fala, vende para mim. Essa pessoa não tem capacidade de vender para você, nem que ela queira. Ela não vai vender. O que ela consegue fazer para você é atração, ela atrai pessoas até o teu negócio. Então, marketing é atração, tá, gente? Então, é importante lembrar que marketing não vende. O que que vende? O que vende, de fato, é o processo comercial, que já é feito por outra pessoa, não a mesma pessoa que fez a atração. Se for a mesma pessoa que fez a atração, já está prejudicado o processo e você está perdendo dinheiro. Então, quando chega um lead, quando chega um prospect dentro do seu negócio, não sei qual o ramo do negócio de vocês, mas eu digo para vocês, nós já aplicamos isso em setores mais variados que você possa imaginar, tipo, um setor mais variado que o outro, e deu certo em todos os setores, tá? Até em uma clínica médica, até em coisas de saúde dá certo também. E nós usamos dentro dos nossos negócios, para quem não sabe, eu tenho outros investimentos fora da internet, como fábrica de máquina industrial pesada, maquinário pesado, tem investimento na área de mineração, tem investimento em diversas áreas, e nós utilizamos essas mesmas estratégias para poder fazer a atração, qualificação e conversão, que é o que gera a venda no final do dia, ok? Então, dentro desse processo, quero que vocês saibam que o marketing, ele é atração. Ele é uma atividade meio, não uma atividade fim. Ele vai atrair as pessoas até você. Então, ele vai atrair as pessoas até uma página. Mesmo se você estiver fazendo uma panfletagem. Ah, você está panfletando.
você está atraindo as pessoas até um determinado local, até um determinado estabelecimento. Isso é marketing. Tudo isso são vários e vários canais de marketing, vários e vários canais de marketing para poder fazer a atração. Eles vão atrair as pessoas até um determinado local. Chegando daquele determinado local, vou mostrar para vocês aqui a mandala que a gente usa, que é aqui, ó. Então, tipo, que ela já começa falando sobre a questão de que o marketing não é vendas, né? Deixa eu sair da frente aqui para vocês verem aqui, ó. Que o marketing não é venda, mas chegando até aquele determinado local, o que acontece? Chegando até aquele determinado local, aí sim que vai acontecer a venda. E essa venda, ela é feita por um outro time que vai fazer a qualificação e a separação das pessoas que ali chegaram, porque quem chega na sua porta não é normalmente o teu cliente, ele é um curioso, na maioria das vezes, ele é um curioso. Se você estiver anunciando e quem está chegando na sua porta, quem está chegando no teu negócio já é o teu cliente, você está perdendo muito dinheiro, você está anunciando para o cliente errado, o cliente mais concorrido de todos. Porque se você pagar para analisar, vou até compartilhar uma tela com vocês aqui, ó. Quando a gente para analisar, 80% das pessoas, do público, não sabe que eles têm um problema, ok? Aí você pega ali uns 15% das pessoas que sabem que tem um problema, sabe que existe uma solução para aquele problema, ou não tomaram a iniciativa ainda para buscar uma solução para aquele problema. E aí tem 5% das pessoas que sabem que existe o problema, sabem e estão buscando uma solução. O que acontece? A maioria das pessoas, a maioria de nós está anunciando, está correndo atrás de vender para esse mesmo público aqui, ó, para esse carinha dos 5%. Esse carinha dos 5%, ele é muito concorrido e ele também fica muito caro. O certo é você vender para esse cara aqui, ó, o cara que nem sabe que tem um problema. Aí você mostra que ele tem um problema, e aí você mostra a solução do problema, e aí automaticamente você tem o fechamento da venda com ele, automaticamente. Quando você mostra um problema que a pessoa nem sabia que ela tinha, automaticamente aquela pessoa já está ali, ó, muito apta a fechar com você. Ela está muito mais apta a fechar com você do que com qualquer outra pessoa, ok? Então, é só para clarificar, para você entender, para você ter uma clareza de saber que você deve anunciar pensando nas pessoas que têm o problema, né, que você resolve, mas não necessariamente que já está buscando a solução, porque quem já está buscando a solução, está todo mundo indo atrás dele, e você é só mais um que está indo atrás dele. Você se torna só mais um, e esse só mais um se torna absurdamente caro, ok? Absurdamente caro. Você tem a oportunidade de você fazer de maneira diferente, da maneira que eu estou explicando para vocês, que é utilizando o aquecer, que é o quê? Deixa o marketing atraindo. Então, você coloca lá uma pessoa dentro do marketing, alguém que vai rodar tráfego, alguém que vai subir campanha, e ele vai levar os clientes até uma determinada página, por exemplo, uma landing page, se for um produto online. Se for um negócio físico, você consegue controlar também? Consegue. Hoje existe, por exemplo, contadores que dá para saber quantas pessoas estão entrando dentro do estabelecimento físico, quantas pessoas estão saindo, e isso é barato, não é caro de comprar. Você consegue ter um mapeamento e assim saber se aquela ação que você fez, ela está te trazendo resultado ou não. Uma vez que a pessoa entrou para dentro do meu negócio, aí eu faço o processo da qualificação, né? Então, chegou lá aí quando a gente começa a anunciar para aqueles 80%, que é muito barato anunciar para eles, quando você começa a falar com eles, quando você começa a chegar até eles, aí o que acontece? Eles são, na maioria das vezes, curiosos. São pessoas que têm interesse, mas talvez não está no momento de fechar, então tem que fazer o quê? Nós temos que fazer uma conversão, nós temos que converter esse cliente, nós temos que fazer com que ele deixe de ser um prospect, deixe de ser um potencial cliente e vire um cliente de verdade. E como que a gente faz isso? Através de algumas perguntas, né? Através de algumas perguntas e dependendo e entendendo também, claro, qual que é o perfil do nosso cliente ideal, né? Então, qual que é a persona do nosso cliente ideal. Se você entende a sua persona do cliente ideal, se você entende quem é o seu cliente ideal, você consegue ir desse jeito aqui, ó. Se a pessoa tem o perfil ideal, independente do momento que ele entrou, ele está aprendendo, ele está buscando, ele já pode falar diretamente com alguém do seu time. Se ele tem um perfil bom, ele primeiro tem que
passar por um processo de qualificação. Se ele tem um perfil ok, processo de qualificação. Se ele tem um perfil ruim, independente de qual etapa que ele está, você não deve vender para ele. Não deve vender para ele. O processo de qualificação é muito fácil de explicar para todos vocês, porque ele se consiste não em vender, não em escolher, identificar quem é o meu cliente. Não, ele é o contrário disso. Se consiste em quem não é o nosso cliente. Então, quem não é o cliente? Então, tipo, você consegue descobrir quem não é o cliente usando técnicas simples. Aqui é o contador que eu falei para vocês. Tem um contador de pessoas que consegue contar quantas pessoas estão entrando e saindo de um estabelecimento físico. Isso é muito comum, vocês veem o dia inteiro e nem percebem que eles não servem só para controle de fraude ou se está roubando uma loja ou algo do tipo. Ele também tem como, ele serve para isso também. Com isso só para clarificar aqui, né? Atração, a gente bota o marketing para atrair o maior número de leads possível. Esses leads vão chegar curiosos, vão chegar lá sem saber se ele... Alguns no perfil, outros totalmente fora do perfil. E quando cair para que o nosso time, para que o time faça o atendimento, para que você analise se ele é ou não o cliente, como que é que deve ser feito? A gente tem que fazer algumas perguntinhas para eles, bem simples. Deixa eu já abrir para você de um jeito aqui, mostrar para vocês. Bem simples, usando o método BUNT. Alguém já conhece o método BUNT, gente? B-A-N-T? Não? Ok. O BUNT é um acrônimo que fala, não sei, para o termo de budget, né, de orçamento, authority, né? Deixa eu abrir ele aqui para você aqui, ó. Need, né, que é essa necessidade, se ele precisa daquele produto ou não, se ele está no momento daquele produto ou não. E por último, se ele tem... Peraí, deixa eu abrir ele aqui para vocês. E aí, o B, que é o budget, orçamento. Então, a primeira pergunta que a gente vai fazer dentro da qualificação é se a pessoa tem um orçamento para aquele produto, para aquele serviço. Ah, mas, Kaiser, é indelicado eu perguntar para a pessoa se ele tem um orçamento. Cara, não fica com esse medo de se ele tá de indelicado. Você está poupando o seu tempo e o tempo da pessoa também, ok? Você poupa o seu tempo e o tempo da pessoa. Tá querendo falar? Oi, Ítalo. Porque essa apresentação que você mostrou da Bant agora não apareceu. Não, eu procurei aqui, não achei, não, por isso que eu não mostrei. Ok. Ok? Tá em outra tela aqui, aí eu acabei não achando o que mostrava do Bant, mas eu tô com canais de aquisição, ó. Se você quiser tirar print, pessoal, tá todos os canais de aquisições aí que a gente usa dentro do marketing, tá? Então, dentro do marketing, usa mídia offline, influenciadores, anúncios pagos, marketing de conteúdo, SEO, engenharia como marketing, e-mail marketing, eventos próprios, anúncios pagos também, anúncios pagos repetido ali, ó, vendas, parcerias comerciais, plataformas existentes, afiliados, PR não convencional, que é o press release não convencional, press release convencionais, feira de negócio, tudo isso vai trazer gente curiosa para o negócio. Nenhum deles vai trazer um cliente para você. Nenhum desses canais vai trazer um cliente para você. Como que a gente faz? Então, já que nenhum deles vai trazer cliente, eles vão trazer pessoas curiosas. A gente vai pegar e vai mapear se aquela pessoa está no momento, primeiro, no momento de fazer a compra, né? Se ela tem um orçamento, aqui, achei a telinha do Bant aqui para vocês aqui, ó. Essa frase aqui, ó, eu gosto muito dessa frase, gente. A venda, ela é uma consequência de um relacionamento bem executado. Portanto, o nosso objetivo, uma vez que a gente trouxe o cliente para dentro, não é vender, é se relacionar de uma maneira bem feita com ele. Então, foco em se relacionar com o cliente. Uma vez que você foca em se relacionar com o cliente, automaticamente vai acontecer a venda. A venda é uma consequência, não precisa ficar se preocupado com ela, ok? Eu creio que o objetivo do negócio de cada um de vocês, apesar de eu não saber o modelo de negócio de vocês, no fim do dia eu acho que vocês concordam que vocês gostariam de vender mais para mais pessoas, com mais frequência, por mais dinheiro e com mais eficiência. Com mais eficiência quer dizer gastando menos.
né? Vocês concordam com esse termo? Que, tipo, é isso? Beleza. Então, se o seu objetivo é esse, você está no caminho certo. Você está no caminho certo e a gente consegue fazer isso utilizando um AQC. E quando chega na parte de qualificação, a gente vai usar o BANT, que agora eu trouxe para vocês aqui na tela, aqui, ó, que é o BANT, que é o quê? Primeiro, budget. O cliente em potencial possui orçamento para contratar a sua solução? E eu vou mostrar na prática com vocês aqui de um jeito que vai ficar bem facinho de vocês entenderem e nunca mais esquecer. Segundo, ele tem autoridade? Você está falando com alguém que tem o poder de tomada de decisão? Por exemplo, talvez você está falando com a criança, e ela não tem poder de tomada de decisão. Talvez você está falando com um funcionário de uma empresa que o cargo dele não lhe dá o direito de tomada de decisão. O cliente que está conversando com você, a necessidade dele de implementação do produto ou do serviço é urgente e o produto ou serviço realmente é a solução para esse cliente? Porque se não for, não venda, não aceite o cliente. Se você aceitar, você vai ter problema, tá? E time, em quanto tempo o cliente espera o resultado com aquela solução? Então, isso tem que cumprir isso aqui tudo para poder fazer a venda de uma maneira muito tranquila. E como que a gente faz uma qualificação? Vou dar um exemplo simples aqui para vocês, aqui, ó. Recentemente contratamos uma moça para fazer todo o material didático do nosso evento. Aí ela estava até no evento agora recente, nesse final de semana com a gente. Aí eu usei ela mesmo de exemplo. Porque ela ficou, mas eu tenho vergonha de fazer a pergunta para a pessoa, de tipo, qual é o seu orçamento, né? Não, isso é uma pergunta de respeito. Então, por exemplo, se o seu ticket médio, se o seu ticket inicial for... Vocês trabalham com o quê, gente? Quer colocar no chat aí para mim? Que você trabalha com o quê? E qual é o ticket inicial seu? Vamos lá, vou usar exemplo de vocês mesmo. É bom que eu já crio para vocês e já deixo como que eu faria no lugar de vocês. Escola de idioma, o Spring School. Qual que é o ticket inicial da Spring School? Qual que é o ticket inicial? $120 por quê? Por mês? Por semana? Mês, perfeito. Mais alguém pode colocar aí o que é o teu produto / serviço e quanto que qual que é o ticket inicial, né? O seu top product, não, ok? Ou assim, a partir de, ok? Curso de oftalmologia para clínicos veterinários. Excelente, 1997. Ainda não tem o ticket mais baixo. Perfeito, cara, perfeito. Cara não, Carolina, né? Carolina, olha que interessante. A pessoa chegou, Carolina, entrou numa página, deixou o contato e está interessado no teu produto. Aí a pergunta que a gente faz para a pessoa a primeira pergunta que a gente faz para a pessoa: oi, tudo bem e tal? Primeiro eu queria saber onde que você conheceu, né, o nosso produto, onde que você conheceu o curso, o curso clínico veterinário da Carolina, né, por onde é que você viu, de onde você veio. Com isso a gente vai tendo informação e criando um rapport. Automaticamente a pessoa vai te dar a informação e aí você fala, que legal, tal. Por que que você busca esse produto ou serviço? Aí a gente já está indo lá no N, automaticamente, para dar uma quebra do gelo. Eu busco porque alguém me indicou, porque aconteceu alguma coisa, etc, etc, etc. Ok, próxima pergunta. Tudo bem, qual que é o orçamento que você tem para você resolver esse problema, né? Que isso é um problema, a pessoa está querendo algo, está querendo resolver, todo mundo que empreende resolve um problema. Qual que é o orçamento que você tem? Por que que é importante perguntar o orçamento? Porque se a pessoa pode falar duas coisas nesse momento. Ela pode falar assim, eu não tenho um orçamento. Tipo, não tem... Por exemplo, a pessoa tem dinheiro demais. Não tem orçamento, não importa o valor. Ainda ela tendo dinheiro demais, você vai ter que explicar o preço médio do teu produto. Ou ela, não quero falar meu orçamento. Ela pode falar, por exemplo, se você me pergunta, quando alguém me pergunta qual é o seu orçamento, a minha resposta sempre vai ser a mesma. Eu não tenho um orçamento definido. Você é a primeira empresa que eu estou ligando, eu estou entrando em contato e estou coletando o teu orçamento agora. Pode ser que eu entre em contato com outros, pode ser que eu feche diretamente com você. De qualquer forma, isso já deu para a pessoa a informação de que, epa, eu estou entrando em contato com ela primeiro, então ela tem a prioridade para poder fazer esse fechamento. Aí, digamos que a pessoa vai e fala assim, o meu orçamento para o produto da Carolina ali, ó, que é R$2.000 o produto.
A pessoa fala assim, meu orçamento é R$ 300. Automaticamente você já vai falar assim, então, o nosso produto inicial, então, Sr. João, então, Dona Maria, então, seja lá o nome da pessoa, o nosso produto inicial ou o nosso produto, ele custa, tá? Ele parte a partir de R$ 1.997. Ele pode ser parcelado na condição tal, 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 tal. No entanto, nós não temos um produto hoje nós não temos um produto dentro desse ticket que você está buscando. Se você quiser, nós podemos fazer o seguinte, nós vamos anotar o seu nome, e-mail, seu telefone aqui, eu vou conversar com a Carolina, vou falar para ela que você nos procurou, que você tem a necessidade da solução desse produto, no entanto, o seu orçamento é R$ 500. E aí vamos ficar combinado o seguinte, caso a Carolina crie um produto que atenda o seu orçamento, nós entramos em contato com você, ou se a sua situação financeira mudar e você mudar o seu orçamento, você pode entrar em contato de novo diretamente com a gente, ok? Lembrando que o ticket médio nosso, ele parte de R$ 2.000. É algo extremamente respeitoso, concorda, pessoal? A gente não faltou com respeito em momento nenhum com a pessoa, e, pelo contrário, você já deixou claro ali que, tipo assim, você não vai perder o tempo da pessoa e nem ela perdeu o tempo, nem ela vai perder o tempo dela com você, nem você seu tempo com ela. Agora, digamos que a pessoa tivesse falado diferente, a pessoa tivesse falado assim, não, meu orçamento é 500. E aí eu vou lá e falo, oh, mas, então, o ticket inicial nosso parte de 2.000, aí a pessoa, não, tudo bem, eu consigo 2.000. Ok, aí eu vou para a próxima pergunta. Próxima pergunta seria da autoridade, né? Quem que seria a pessoa que iria aplicar o curso? Quem que vai fazer o treinamento? É você que vai fazer o treinamento? Ou você é assistente de quem está ligando, de quem está buscando o treinamento? Quem que é a pessoa? Porque o seu objetivo é conseguir falar diretamente com a pessoa, de preferência. Se não, você, se for, é lógico que eu contrato coisas através de assessores, mas a maioria das pessoas, eles mesmos vão ir atrás, ok? A grande maioria, eles mesmos vão ir atrás. O N, gente, é muito importante saber se o produto é para o cliente ou não. Por quê? Você não vai querer vender um produto que não é para aquele cliente. Então, digamos que a pessoa compra o teu curso, o curso de oftalmologia para clínicos veterinários, está escrito. Aí a pessoa, na pressa, ela vai lá e compra lá curso para oftalmologia para clínicos. Ela esquece do veterinários. E aí ela comprou. O produto é para ela? Não, não é para ela. O que acontece? Se você atende esse cliente, que não era para você atender, automaticamente você vai ter um detrator dentro da sua base de clientes. Você vai ter alguém que vai falar mal de você, não importa o quão bom seja o teu produto. E não é porque o teu produto é ruim. Ele vai falar mal de você porque ele não é o teu cliente e você vendeu para ele sem ele ser o teu cliente. Por último, a pergunta seria: em quanto tempo, né, você espera ter o resultado ou qual é o prazo que você espera? Dando o exemplo da amiga que eu falei para vocês que criou material didático, eu falei com ela assim, a próxima pergunta seria, qual é o prazo? Você está precisando desse material didático para quando? Por exemplo, você precisa de material didático por quê? Porque eu já dou treinamento presencial. Beleza. E qual é o orçamento que você tem? Meu orçamento é 5.000. Então, nosso ticket inicial parte de 30.000. Já dá uma quebra ali e a pessoa já, opa, então eu não imaginava que era tão caro, mas tudo bem, pode ser e tal, eu estou de acordo. Aí vai para a pergunta do tempo. E qual é o tempo? Em quanto tempo você espera ter esse material pronto que você precisa? O meu próximo evento é daqui 30 dias. Então, nosso prazo médio é de 60 dias, ok? Eu até posso te atender para um prazo de 30 dias, mas eu não consigo fazer em 30 dias sem sacrificar algumas etapas do processo. Então, não vou conseguir te entregar o produto com a mesma qualidade que eu entregaria dentro do meu prazo normal, e eu também teria que te cobrar um pouco mais caro, porque pagaria hora extra para os colaboradores. Então, se a pessoa tem urgência, você consegue até aumentar o seu preço. Ficou claro para vocês? Só para entender como você faz esse processo do Band, independente de qual é o negócio teu. É a escola de idiomas. Sempre pergunte, tá, gente? Para quem mora na gringa sabe muito bem disso. A gente sempre começa já perguntando no budget, né? Tipo, o americano ele já está acostumado sempre a fazer um estimate, um quote, antes dele fazer qualquer tipo de projeto, qualquer tipo de
de coisa que ele vai contratar, ele vai fazer um orçamento, ele quer ter uma noção ali de quanto que vai custar aquele projeto, nem que seja mensurado em horas, e ele ter uma noção do valor que ele vai pagar por hora e quantas horas ele vai, aproximadamente, vai demorar para ser feito aquele serviço, ok? Agora, hack para vocês aí, para vocês atrair os leads, né? Pegar as pessoas curiosas. Hacks. Vocês podem gerar, tipo, iscas, que são, por exemplo, os e-books, webinários, que são feiras online, templates, planilhas. Isso tudo dá muito certo. Dá muito certo para você converter o visitante, o curioso, a pessoa que está chegando no teu negócio, em um potencial cliente para você. Então, nós temos, por exemplo, uma planilha de diagnóstico empresarial que faz parte da minha mentoria de R$50 mil. De vez em quando eu solto essa planilha de graça para algumas pessoas preencherem e quando eles preenchem, eles automaticamente deixam o quê? O nome, e-mail e telefone. Só que nisso eu já qualifiquei mais ou menos o perfil daquela pessoa, porque não é qualquer um que se interessa por isso, é só as pessoas que já estão nesse modelo ali, ok? Já estão, né, mais ou menos dentro desse projeto nosso ali. E aí, o que a gente faz? A gente faz um lead scoring, né? Temos os leads e a gente faz o score dele, né? Então, se ele é um perfil ideal e ele já está nessa parte verde aqui, ele já vai cair automaticamente para o time de vendas. Então, ele vai falar com o meu Inside Sales. Se ele não é do time no fluxo dela, ele vai entrar nesse fluxo de nutrição. E vai ficar aqui até ele ser alguém que tem o potencial de comprar um produto ou serviço nosso. Como que a gente faz isso? Aqui, ó. O cara chega, ele é um lead, é um prospect, na verdade. Aí ele entra como um lead. Qual que é o papel do marketing? O marketing vai fazer isso aqui, ó, o MQL, Marketing Qualified Lead. Esse termo aqui, ó, MQL, se você pesquisar no Google, ele ajuda bastante vocês a entenderem como que faz esse processo. MQL, SQL. Uma vez que ele foi qualificado pelo marketing, ele pode passar para o Sales, para o SQL, que é o time de venda, que vai fazer a conversão final. Como que nós fazemos isso de forma automática, tá, gente? Porque imagina a gente fazendo isso com milhares de pessoas ao mesmo tempo. Então, a gente utiliza a ferramenta, por exemplo, do RD Station. Aqui é o exemplo de um produto nosso, que é do próprio Scalando. Então, assim, a faixa do faturamento, qual que é o peso que tem? A fase do negócio, qual que é o peso? O número de funcionários, a área de atuação. Aí aqui nós vamos atribuindo estrelas e pontuações, né, para que essa pessoa... Aqui vai vendo como que essa pessoa, como foi a vida da pessoa todinha. Então, a pessoa chega como um anônimo, ele baixou uma planilha de gestão, aí nesse momento ele virou um lead, né? Aí ele viu a planilha de gestão, aí ele baixou a planilha, desculpa, daqui para cima. Veio como visitante, daí ele foi e baixou a planilha de gestão. Depois ele recebeu um e-mail de uma imersão, depois ele visitou a página, depois ele converteu uma conversão via WhatsApp, depois ele entrou num evento chamado Escalando Hands-On, depois criou uma oportunidade dentro do nosso CRM e depois ele foi convertido numa venda pelo nosso time de vendas, uma venda de R$9.900. Tudo isso em uma única pessoa. E aqui um exemplo de como que a gente faz o score final, né? Um perfil A, né? São perfis com mais de 100 pontos, ele vai automaticamente direto para o nosso time de vendas interno. Perfil B, pessoas com mais de 35 pontos, a gente continua nutrindo ele ali um pouquinho. E perfil C, são pessoas com mais de 10 pontos. Quando a gente fala de nutrindo um pouquinho mais, continua mandando conteúdo gratuito para ele, mandando coisas novas para ele, até que ele tenha pontuação suficiente para ele entrar dentro dessa zona verde, onde que ele vai falar com um sales rep, né, como diz nos Estados Unidos, nós. Aí entra finalmente na fase do C, gente, que é o quê? Que é a conversão. Como que faz a conversão? É a parte mais fácil de todas, que é só tirar pedido. Mas antes de tirar pedido, eu quero que você saiba que o processo de qualificação não é identificar quem é o nosso cliente. O processo de qualificação é identificar quem não é o nosso cliente e por que ele não é o nosso cliente e guardar ele numa caixinha desse motivo. Então, digamos que fosse alguém que estava buscando o produto da Carolina,
que tem interesse no produto da Carolina, só que o orçamento é R$500. A gente não joga essa pessoa fora, a gente coloca ela numa caixinha das pessoas que têm o perfil, mas que só tem R$500. À medida que essa caixinha, ou um baldezinho, vamos imaginar um balde, ele vai enchendo, esse balde vai enchendo. Agora eu tenho 5.000 pessoas que estão lá nessa caixinha de R$500 do produto, que tem interesse no produto da Carolina. No entanto, não é o ticket da Carolina, mas tem 5.000 pessoas lá. O que nós podemos fazer? Nós podemos criar um produto novo para essas pessoas, né? E aí a gente atende essas pessoas. Ou nós podemos nós podemos vender um outro produto para essa pessoa, um produto até de terceiro. Nós não podemos vender os dados dessa pessoa para outra pessoa, porque aí você fere a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas você pode vender um outro produto para essa pessoa. Posso pegar um produto de um terceiro que vende mais barato e só mandar ali para aquela pessoa. A Carolina perguntou, ele ganha pontos como? Dentro do processo, já vai acontecendo assim, ó. Deixa eu mostrar ali, ó. Você configura, por exemplo, se ela fez uma conversão de topo de funil, ele ganha 15 pontos. Se ele fez uma conversão de meio de funil, ele ganha 25 pontos. Se ele fez uma conversão de fundo de funil, ele ganha 100 pontos. Então, tipo, aí vai, por exemplo, se ele baixou um pacote chamado As Lives do Cais, ele vai ganhar 15 pontos. Se ele baixou a planilha de gestão, ou se ele baixou uma isca envio de materiais ricos, que são vários materiais, vale 25 pontos. Se ele baixou esses dois aqui, ele já vai ter uma pontuação legal que já dá para a gente qualificar ele. Se ele fez uma conversão fundo de funil, por exemplo, se ele preencheu um formulário interessado no Escalando, ele já vai automaticamente atingir a pontuação para poder falar com o nosso time, ok? No caso aqui, ó, é um lead que tem a pontuação A e ele está apto a falar com o nosso time. Feito isso, você entregou para o time vai... Aí nós temos isso aqui. Isso aqui eu não posso mostrar aqui. I'm sorry, porque é de compliance. Mas é um playbook que explica todas as etapas da venda e quem é responsável por cada uma das etapas de venda, para não ficar um jogando a culpa no outro. Mas como que o time vê? O time vê desse jeito aqui, gente, ó. Então o time vê, ó, quantas oportunidades tem sem contato, quantas oportunidades tem com contato, quantas oportunidades está no dia 1, dia 2, dia 3, porque quanto maior o tempo, menor a chance de você fechar a transação, tá? Então você tem que pegar o lead no quente. Por isso o ideal é você ter um atendimento de domingo a domingo, ok? Porque se a pessoa preenche o formulário, por exemplo, a pessoa não sabia do teu produto, do teu serviço, não sabia do Spring School. Eu fiquei sabendo do Spring School no domingo, à tarde. E aí, no domingo à tarde, eu preencho o cadastro lá no Spring School. Mas ninguém do Spring School me chama. Aí eu continuo, eu estou curioso naquele assunto. Eu acabei de descobrir. Aí eu já começo a pesquisar os concorrentes da Spring School. O primeiro que me ligar ganha a venda. Então, tipo, se você demorar a entrar em contato com o lead, você acaba perdendo o lead. E é assim que a gente vai fazendo sistematicamente, dentro do mesmo sistema que a gente usa o RD Station, tá, gente? Dentro do mesmo sistema. Vai mapeando e o lead vai andando daqui, ó, até ele chegar aqui pro fechado. Que bom que vocês também usam o RD, que aí vai ficar facinho de vocês implementarem. Então é assim que a gente faz para a gente poder implementar. E o que a gente faz uma vez implementado, gente? É isso aqui, ó. O que não é medido não é gerenciado, né? Tem que continuar acompanhando. Uma coisa que a gente fala muito importante, uma coisa que a gente fala que é muito importante, eu creio que vocês devem concordar, é que é o seguinte, a maioria das pessoas, eles fazem a análise do mês dele, o cara vai lá e coloca a meta do mês lá de fazer X vendas em janeiro. E aí ele vai lá e em fevereiro ele analisa se ele bateu a meta ou não. Se você está fazendo isso, o que você está fazendo não é gestão, chama autópsia, né? Autópsia, um corpo morreu e você está indo lá abrir e descobrir qual a causa da morte, né? Não queremos fazer isso. O que a gente faz? A gente analisa em tempo real. Como que a gente faz para a gente analisar em tempo real? A gente tem que medir, estar o tempo todo olhando para esses negócios aí, essas letrinhas bonitinhas aí, ó, KPIs, né? Key Performance Indicators, KPIs, que são os indicadores de performance-chave. Então, quais são os números que nós temos que analisar diariamente, pessoal, diariamente, para a gente poder bater a nossa meta? Spring School, quantas matrículas queremos fazer por mês? Vamos lá, deixa eu ajudar vocês a bater a meta todo mês, tá? Vamos bater a meta todo mês de uma maneira bem fácil. Quantas matrículas você quer fazer por mês?
Não quanto você está fazendo. Hoje vocês fazem entre 40 e 60 mensal, correto? Quantas você quer fazer? Quantas você quer fazer? Vamos lá, hora da meta. Lembrando que aula de meta para brasileiro, tá, gente? Meta é piso, meta não é teto. O brasileiro, quando na hora de bater a meta, ele coloca assim, olha lá, ele não acredita, ele falou assim, seria ótimo termos 100. Não, pô, vamos fazer 100. Como assim seria ótimo termos 100? Entendeu? Meta é piso, meta é piso. O que quer dizer meta é piso? Que o brasileiro ele coloca assim, a minha meta é fazer 100 assinaturas. Aí fez 80, o time inteiro sai comemorando. Não, se a meta era fazer 100, não tem por que comemorar, ok? Porque é um cálculo bem simples. Se a meta é 100, a gente vai pegar essa meta, vai dividir pelos dias úteis do mês. Se vocês trabalham 20 dias, estamos falando de 5 assinaturas por mês. 5 assinaturas por mês. Como que eu vou calcular essas 5, como que eu chego nessas 5 vendas por mês? É bem simples. Você vai mapear quantas pessoas têm que ver o seu anúncio, das pessoas que viram o seu anúncio, quantas pessoas vai levantar a mão, eu tenho interesse, das que levantam a mão, quantas estão convertendo, você já tem que ter esses números. Se você não tem esses números, é porque você não puxou, porque você que vende, você já tem esses números o tempo todo. Você tem que ter esses números. E aí, automaticamente, a gente só faz o cálculo reverso. Então, faz o cálculo reverso. Se eu já tenho o número de 40 a 60, então você já tem o número de 40 a 60. Então, pega o número. Quantas pessoas viram o anúncio? Aí, esse é o primeiro número. Quantas pessoas visitaram a página de venda? Essa é a segunda coluna do Excel. Vamos lá, vamos imaginar uma planilha de Excel. Primeira coluna, quantas pessoas viram o anúncio? Segunda coluna, quantas pessoas visitaram a página? Terceira coluna, quantas pessoas deixaram nome, e-mail e telefone? Levantaram a mão, preencheram, deixaram o leads, virou lead. Aí a quarta coluna, quantas pessoas a gente conseguiu falar com ela, a gente qualificou, ela tem o perfil, ela tem os $120, ela tem o tempo, ela está preparada, ela escolheu fazer isso agora. Quantas pessoas? Beleza. E aí desse para o último, nós vamos chegar lá nos 60 ou nos 40, aí vai ter o percentual que muda de cada uma dessas casas. Esse percentual não vai variar tanto. Na mesma fonte de tráfego, ele não varia. Então, basicamente, você consegue atingir qualquer número que você quiser. Se você quiser fazer 200 vendas, é só você simular nessa mesma planilha, esse mesmo exemplo de planilha que eu estou explicando para você, você consegue simular qualquer número de conversão. Qualquer número que você colocar ali, você consegue bater. Você só vai fazer o cálculo reverso. Se você está fazendo 40, 60, colocando 1.000 pessoas na página de venda, aí você pode fazer isso aqui, ó. Vamos lá, tem algumas maneiras. Como que eu aumento a minha lucratividade? Eu posso diminuir despesas ou eu posso aumentar a receita. Vamos aumentar a receita, que é muito mais fácil do que diminuir despesa. Como que a gente aumenta a despesa? Eu posso aumentar o meu ticket médio, aumentar o meu preço. Está escrito errado o ticket médio aqui, tá, gente? Aumentar o meu preço ou aumentar o meu número de vendas. É mais fácil aumentar o número de vendas. Vamos pensar sempre pelo caminho preguiçoso aqui. Depois a gente muda. A gente vai e volta pelo outro caminho. O que é mais fácil? Aumentar a taxa de conversão no checkout ou a quantidade de clientes no checkout? Inicialmente, é aumentar a quantidade de clientes no checkout. E o que é mais fácil por último? Aumentar a quantidade de clientes na página ou aumentar a taxa de conversão na página. Então, a gente consegue atacar ambos, tá? A gente consegue atacar ambos, só que a gente escolhe um deles. Então, primeira coisa, vamos aumentar a quantidade de clientes na página, quantidade de pessoas que estão visitando a página sua. Depois, a gente aumenta o quê? A taxa de conversão. Então, 1.000 pessoas estão visitando e 50 está convertendo, ou 100 está convertendo. Vamos aumentar isso antes da gente continuar aumentando o investimento em publicidade. Aí vai aumentar a quantidade de clientes no checkout, e que vai automaticamente, se a gente aumentar a taxa de conversão de checkout, vai automaticamente aumentar o número de vendas, que automaticamente vai aumentar a receita, e automaticamente aumentou a receita aqui, se aumentou a sua lucratividade, sem que você tenha que fazer grandes esforços. Uma coisa muito importante é você entender qual que é o seu CAC, né? Qual que é o seu custo de aquisição de cliente, e a maioria das pessoas calculam isso de uma maneira errada. E eu quero aproveitar e ensinar para vocês como vocês calculam de maneira correta o CAC, ok?
CAC, para calcular ele da maneira correta, você vai calcular o salário das pessoas, não é de todo mundo, tá? O salário, mais a publicidade, mais as ferramentas, dividido por quantos novos clientes que foram tragos. Mas como que é que você calcula? Desse jeito aqui, ó. Se você gasta na expectativa de você conquistar cliente, correndo o risco de você não ter, aí é CAC, faz parte do CAC. Se você gasta depois que ele virou seu cliente, não entra no seu cálculo de CAC. Então, se você gastou dinheiro para a pessoa virar aluno teu e correndo o risco dele não virar, esse salário pode compor o seu custo de CAC. Então, você pode simular ali, calcular e chegar no seu custo de CAC. Se você, porque essa pessoa se matriculou, você foi lá e colocou um novo professor, ele não é CAC. Ele entra no COGS, Cost of Goods and Service, né? Custo de bens e serviços prestados. Ele não faz parte do CAC. Então, a maioria das pessoas calculam um CAC de uma maneira errada, tá? Então, lembra, o CAC se calcula desse jeito aí, ó. Se você gasta na expectativa de conquistar cliente, correndo risco de não ter, vai fazer parte do CAC. Se você gasta depois que você tem, aí você... você falou que já calculava errado, né? Pois é isso aqui, ó. É o salário de quem está envolvido em trazer esse cliente para dentro, mais a publicidade que eu gastei para trazer esse cliente para dentro, mais o valor que eu gasto com as ferramentas, com as hospedagens, com tudo que envolve trazer esse cliente para dentro, não para manter ele lá dentro, dividido pela quantidade dos novos clientes. É assim que a gente chega no nosso CAC. Se você tem um CAC superior ao seu LTV, automaticamente você já tem uma empresa que vale bilhões, tá? Se você tem um CAC, desculpa, é o contrário. Se você tem um LTV superior ao seu CAC, automaticamente você tem um negócio que vale bilhões. E como que a gente monitora o CAC, gente? Olhando nossos KPIs. E aí, ó, um exemplo para vocês aí bem simples. Vou até mandar depois de presente para vocês um modelinho desse dashboard aí, que ele acompanha o CAC em tempo real por todos os canais, sabe? Então, você consegue medir quanto que está vindo o seu CAC do Facebook, quanto está vindo o seu CAC do Google, do WhatsApp, do YouTube, do Instagram, do e-mail. Então, qual que está dando a diferença de CAC em cima de LTV? Qual que está o LTV? Então, por exemplo, desse produto específico aqui, o CAC está R$ 131, então gasta-se R$ 131 para conquistar um cliente, na média, e o cliente gasta 381. Por que é importante olhar isso aqui na média e também olhar individual? Que, por exemplo, do YouTube, olha aqui nesse exemplo aqui, o CAC do YouTube está 394 e o cliente está gastando 381. Então, no YouTube, imediatamente está tomando prejuízo. Então, eu posso escolher aqui, muitas das vezes, parar a operação que está sendo rodada aqui dentro do YouTube, entende? E investir mais na operação, por exemplo, não em custo só, mas na operação que está me dando mais cliente. Então, ao invés de eu focar, porque tem gente que vou focar no e-mail aqui, que está mais barato. Não, mas o e-mail só trouxe 459. Essa daqui está barato, está 1/3, e aí ela trouxe 1.255. Então, eu vou dar mais energia aqui, ó, que eu encontro o meu Pareto. Qual que é onde que está os 80% de esforço, né? Ou, desculpa, onde que está os 80% de resultado? Onde que está os 20% do esforço que traz os 80% de resultado? O que vocês vão precisar para vocês poderem fazer isso aí, gente? Ferramental basicão, que é isso aí, ó. Google Sheets, né? Que é aquelas planilhas do Google. Data Studio, que também é free para você poder usar, Advarix, Google Tag Manager, Google Analytics, N8N. Todas as ferramentas gratuitas. Não tem nenhuma ferramenta paga para você utilizar aí. Tudo de maneira gratuita para você poder colocar em prática isso que eu estou falando para vocês e automaticamente aumentar o seu resultado, ok? Não tem como você fazer isso aqui e não aumentar o seu resultado. É impossível. É impossível, 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 impossível. Mas, antes de eu liberar aqui para pergunta para vocês aqui, se a gente tem tantos canais, né? Tantos canais de aquisição, como eu mostrei para vocês já, como que eu escolho qual canal que eu vou priorizar? Onde que eu vou dar mais ênfase, né? Onde que eu vou escolher dar mais energia para poder trazer mais resultado? A gente também tem uma metodologia para isso. A gente utiliza um método bem simples, que a gente faz uma análise, a gente pega todos os canais que nós temos ali. Então, tipo,
a gente pega os canais, deixa eu sair da frente aqui para vocês. Pega os canais, assessoria de imprensa, publicidade, RP, etc, etc. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai priorizar 6, testar desses 6, e daí a gente vai pegar 3 que a gente tem confiança e evoluir esses 3 ali. E qual que é a metodologia que a gente usa para a gente definir e priorizar cada canal, né? É bem simples, a gente coloca isso aqui, ó, o AICE, o alcance, o impacto, a confiança e o esforço. A gente coloca uma nota de 0 a 10, de 0 a 10 para cada uma dessas letrinhas aí. Então, vamos dar um exemplo aqui. Fazer uma campanha com um influenciador grande, com um grande influenciador. Fazer uma campanha com Carlinhos Maia. Qual que é o alcance? 10, é gigante. Gigante o alcance. Qual que é o impacto? 10 também, é grande, né? Qual que é a confiança? Se você nunca fez, a sua confiança vai ter que estar baixa aqui. Se você já fez, se você já tem intimidade com esse tipo de pessoa, sua confiança pode estar mais alta aqui. Então, o Carlinhos Maia é meu amigo, para mim a confiança é 10 também. Esforço, eu diria que 8, né? Porque, então, é assim que eu faço, a gente faz a nossa votação, que tipo de negócio, de canais que a gente vai testar. E aí, aquilo que eu mostrei para vocês mais cedo, alguns slides atrás, na prática aqui, a gente seleciona desse jeito aqui, ó, uma planilhazinha de Excel mesmo, ó. A gente puxa 6 para cá, para a gente poder testar. A gente testa gastando o mínimo possível desses 6, escolhe 3, que foi o que deu certo, e a gente alavanca nesses 3. Um exemplo prático, tá dando para enxergar, gente? O exemplo, eu acho que quem está no computador consegue, quem está no celular vai falar assim, meu Deus, por que eu fui entrar no celular, né? Depois a gente dá um jeito de vocês pegar o print maiorzão aqui, ó. Mas aqui é um exemplo, ó, etapa, receita, influenciador, descrição, fazer uma campanha com influenciador Y para divulgar o produto X, assim, assado. Meta Smart, meta tem que ser smart, né? Que é específica, mensurável, alcançável, relevante e temporal, time-based. Faturamento de 3 milhões de reais em 7 dias. Alcance 10, impacto 10, confiança 10, esforço 1. Porque essa pessoa que preencheu isso aqui, né, porque o esforço é baixo mesmo, não tem baixo esforço. Então, a nota deu 7,8. Recuperação de carrinho abandonado. Descrição, recuperar quem fez o carrinho com cartão cancelado e boleto impresso através da ferramenta Y. Meta Smart, converter 15% de todo mundo que teve intenção de compra, entre aspas, boleto, cartão cancelado, carrinho abandonado nos últimos 30 dias. Alcance 10, impacto 10, confiança 8, esforço 9, que é fácil, a automação faz isso. Então, a nota que deu desse aqui foi 9, enquanto a do de cima deu 7,8. Qual que eu vou priorizar? Eu vou priorizar essa daqui, ó. Aqui deu 9. É assim que a gente escolhe como que a gente faz. A gente chama isso aqui de Bullseye Framework, que é tipo acertar o olho do touro, sabe? E marketing é isso, gente. Agora eu quero liberar para vocês aí, tipo, um tempinho para vocês tirar dúvida de vocês, porque eu falei bastante. Quero saber de vocês. Dentro do negócio de vocês, qualquer dúvida, ou dentro do que nós falamos aqui, se ficou alguma dúvida para vocês, como vocês fazem para você colocar isso em prática. Lembrando que quero compartilhar com vocês aqui também que eu tenho dentro do meu canal do YouTube o Joel J, que vocês conhecem muito bem. Então, meu Joel J até me ligou recentemente falando assim, Kaiser, você tem que tirar esse negócio do seu YouTube lá, rapaz, está de graça. Tem 5 horas e 15 minutos de conteúdo só explicando sobre esse método aquecer, tá? E quem colocou ele em prática, por exemplo, o Reinaldo Zanon colocou ele em prática e me deu esse Rolex aqui de presente. Ele falou, aí ele chegou para me dar, chegou assim com a caixa de Rolex assim, e eu falei, por que você está me dando um Rolex, né, de presente? Pô, tem uma coleção, para que você está me dando um Rolex? Ele, não, porque eu coloquei aquele negócio que você me explicou lá do aquecer no café da manhã, eu expliquei na mesa do café da manhã na casa dele. Ele falou assim, fiz 7 milhões de reais em um dia. Eu falei assim, vagabundo, esse relógio tá barato demais para 7 milhões de reais. Você tinha que ter dado um relógio bem melhor, então. Tipo, teve outras pessoas que, por exemplo, colocaram em prática e o sonho inatingível, eu posso falar o nome, pessoal do Xerimbom, rede de franquias. A meta inatingível deles de alcançar franquias era de 12. O sonho inatingível deles era 12. Igual o Mano colocou aqui, ó, o nosso Spring School colocou assim 100,
aí depois você colocou 1.000 ali, o 1.000 tá bem distante, não tá, mano? Você colocou 1.000 como se estivesse bem distante. Então, esse era o sonho inatingível deles, era vender 12 franquias por mês, porque um mês eles vendiam 4, um mês eles vendiam 5, e tipo assim, eles falaram assim, cara, o nosso sonho era conseguir vender 12. Aí eu perguntei assim, tá, aí em 2000 e X, vocês vão ter quantas unidades? Eles, 2.000. Aí eu peguei e fiz a conta reversa. Eu falei, mas peraí, então vocês precisam vender 24, não é 12. Aí eles desesperaram. Eu falei, se não estamos conseguindo vender 12, como é que nós vamos vender 24? Eu falei, bem simples, você vai separar. Você vai demitir esse monte de vendedor que você está, que não precisa desse monte de vendedor. Você vai colocar pessoas para fazer a atração, separar a atração da qualificação, da conversão. E eles batem todo mês, gente, todo mês, de 30 a 40 franquias. E você pode puxar pelo ranking da BF mesmo, pelo próprio ranking da BF. Tem 2 anos que eu acompanho eles. Eles foram, tipo assim, eles foram de lá de 400 lugar lá para top, acho que ele está no top 50 hoje, eu não lembro, mas eu sei que eles estão bem lá em cima mesmo. Eles cresceram muito, muito mesmo dentro do ranking. E tem uma venda nessa média aí. Aí, beleza, trabalhamos isso, ajudei a transformar a empresa deles em SA, preparamos, arrumamos os processos, porque a empresa é pessoas, processos e produto. Você tem que arrumar o processo da tua empresa. O McDonald's vale 2 milhões uma franquia porque tem um processo muito bem definido. Ele não precisa contratar o melhor fritador de hambúrguer. Ele contrata uma pessoa que nunca fritou hambúrguer e fala com a pessoa, coloca o hambúrguer aqui, aperta esse botão, na hora que fazer pi, você tira que o hambúrguer está pronto. Ah, mas não tem ponto? Ah, o ponto, pronto, não tem ponto não. O ponto é esse aqui mesmo, irmão. Na hora que o bagulho fazer pip, você vai tirar o hambúrguer e pronto. E ele consegue pagar salário mínimo e com isso ter alta rentabilidade e alta previsibilidade. Então, o segredo no final do dia é processo. Processo. E todos esses processos estão mapeados, desenhados, está tudo de graça para vocês aí. Para vocês que estão aqui, que fazem parte do êxito, que estão aqui com o Joguei, eu vou mandar também um documento para vocês, eu vou mandar de presente aí. A gente manda para você, né, Cel? Você manda para a galera? A gente manda um documento. Pode me mandar, eu mando para ele, sim. Perfeito. A gente manda um PDF que vai ajudar vocês a colocar em prática isso aqui. Mas não deixa de ver que tem lá no YouTube, como eu estava explicando, o Joel J me liga, falando, Kaiser, estou nos últimos 5 dias fazendo meu treino, assistindo você, explicando esse negócio de aquecer, e falou assim, cara, esse negócio não tinha que estar gratuito, não. Esse negócio não tinha que estar gratuito no YouTube, não. E está lá de graça, e continua lá de graça, e vai continuar, que eu não pretendo tirar. Mas lá tá esmiuçado, como vocês conseguem colocar em qualquer negócio. Não tem nenhum negócio até hoje que a gente viu, assim, que a gente não conseguiu colocar. Desde material de construção, a loja de imóveis, assim, uns ramos bem diversos um dos outros, escola de inglês também, e muitos outros, que você pega e você consegue colocar ele ali em prática, e ele funciona, e funciona muito bem mesmo, ok? Dúvida? Vocês não ficaram com nenhuma dúvida? Vocês só estão prestando muita atenção, que tem duas, quando fica muito silêncio, ou porque está todo mundo dormindo, ou porque está prestando muita atenção. O Ítalo, eu vi que estava prestando bastante atenção. O Spring School, fala comigo, pode falar. Acho que você tem que ligar o seu mic aí. Soltar aqui o mic. Deixa eu soltar o mic aqui. Vai. Mr. Kaiser, how are you doing, man? Tudo bem? Fine, how are you? E aí? Eu ia perguntar como tá seu inglês, senão a gente já faz ao vivo. My English is Native American, don't worry about it. Oh, that's good. Kaiser, a gente estava... Eu não lembro se na primeira do Êxito a gente estava junto, mas no ano passado eu lembro que a gente teve um talk, você fez aí uma mentoria com a gente conversou sobre franchising e sobre investimentos, né? Você colocou um cabeça lá na época, um ano atrás, né? Porque eu fiquei na dúvida, né? Mas, cara, eu vou atrás de agora, eu vou atrás de investidor ou eu vou no franchising mesmo, né? Mas a gente ainda está no plano de franchising. Perdão, né, cara? Nem eu me chamo Guto, tá? Aqui certo. Do Japão. A gente conversando no passado nisso. E aí, então aí na pegada do franchising, esse ano é o ano que a gente está finalizando a formatação em si, né? A escola, ela tem muito tempo, velho. A gente tem há 10 anos ela aqui no Japão, né? E uns
4 aí no Brasil, levou muito tempo. A pandemia foi o que atrasou demais a gente, porque a gente teve que A praticamente fechar primeira as escolas. pessoa que eu conheço que fala que a pandemia atrasou alguma coisa. Todo mundo fala que a pandemia acelerou. No seu caso, atrasou? Escola de idiomas para franquear fisicamente, travou tudo, cara. Não tinha Ah, como... mas adiantou para você ter ela online, né? Acelerou. Online sim. Acelerou. Online a gente aumentou o número de alunos, né? Mas o nosso foco em termos de franchising, Porque o né, não Flávio tinha... Augusto, ele não tinha o online. Era zero para ele. Então, tipo assim, hoje o foco é 90% online, entendeu? Então, a pandemia, se não fosse a pandemia, ele não teria feito. Só para Sim. entender a lógica. O foco dele é muito diferente também, né? O foco dele, que ele não tá errado, tá certíssimo, né? O foco dele é a matrícula online e taca ali pau na matrícula online, né? O Mas nosso ele foco... fez de um jeito que o franqueado também ganha dinheiro. Ficou bem legal agora, o modelo novo dele. Se ele traz o franqueado pro jogo, fica mais Ele interessante, né? traz o franqueado pro jogo. O franqueado sai ganhando também. Ficou bem legal o jogo. Até Legal. recomendo você usar de benchmark, tá, mano? Tipo, eu recomendo você fazer um cliente oculto, tá? E não é pecado não, tá, gente? Não é crime não. Não, Vocês fazer cliente oculto com seus concorrentes, faz o cliente oculto, né? E descobre como é que é o processo, que é bem legal. Isso é normal, todo mundo do mercado faz, benchmark, faz cliente oculto. Você vai entender o que eles fazem lá, que eles têm uma coisa bem legal, que eles fazem uma conversão virar 5 conversão instantaneamente, já no processo de fechamento. Então, tipo assim, é algo surreal. Vale muito a pena mesmo. vou fazer. Vou fazer. Uma conversa assim que é bom. Sim, que é bom, exatamente. Imagina, cada um que você vender virar 5, cara, é bom. Bom, é bom. Mas Vou e aí, a fazer. sua dúvida? Manda para nós. E aí, o que acontece? O processo de franchise ele é um pouco demorado, né? Então, enfim, não é uma coisa tão simples. Então, a gente está nesse processo aí no Brasil. E aqui no Japão, por mais incrível que pareça, a gente está caminhando mais rápido do que no Brasil, né? O Brasil é um pouquinho mais... né? O processo é um pouco mais burocrático, vamos dizer assim, né? Mas estamos indo, estamos caminhando. Aqui eles criam dificuldade para vender a facilidade, mas é só você não aceitar. Você já foca que não vai ser burocrático, que vai ser rápido e aquilo que você declara vai acontecer. E vai atrás, mano. Entendeu? Amém, Faz acontecer. Faz amém. acontecer. Não aceita essas enrolação daqui, não. Vai para cima que consegue sair rápido. Porque eu vou te falar que se eu não fosse brasileiro, acho que eu nem não empreendia no Brasil, não, velho. Empreendia só aqui no Mas Japão. pensa por um lado, cara, se você vencer no Brasil, você vence até no deserto do Saara. Então você ganha em qualquer lugar do mundo, entendeu? Aqui é o treinamento, tipo assim, é o suprassumo. Vencer no Pô, mas Japão é fácil, mano. Os caras abrem um buraco na rodovia do tamanho do planeta Terra, uma cratera. Com 3 dias não tem um buraco mais, entendeu? Já ficou tudo resolvido. Aqui não. Aqui é muito bom para empreender, porque aqui tem muito problema. Onde que tem exato. problema, empreende quem empreender é resolver problema. Então, se você está resolvendo problema, você está empreendendo. Eu ia fazer outra pergunta, mas já que a gente entrou nesse assunto, eu vou trazer essa pergunta. Ó. Qual que é a maior dificuldade que eu tenho no Brasil? Porque não adianta eu falar do Japão, vou falar do Brasil. Qual que é a maior dificuldade que eu tenho no Brasil? E eu queria saber se vocês têm essa dificuldade aí. Porque, ó, por exemplo, a gente tem escritório, a gente tem escolas aqui no Japão, a gente tem escritório de intercâmbio na Austrália, enfim, a gente está espalhado. E o Brasil é o único que tem esse problema. E qual que é esse problema? Pessoas, cara. Não é o governo que ferra a gente, são os funcionários que saem, saca? São principalmente que saem, Os até os que às vezes... funcionários saem se você não tiver uma cultura forte. Cultura precisa do líder. E sem o líder presente, a cultura não existe. Cultura é top-down, ela vem de cima para baixo. Então, tipo, se o líder tá no Japão, por que eu tô aqui cuidando do negócio, entendeu? O funcionário não vai vestir a camisa desse jeito. Mas eu concordo com você que, de fato, o único problema que o Brasil tem é o brasileiro. É a mentalidade brasileira, não é o brasileiro. É a mentalidade de alguns brasileiros. Porque aqueles que viram a mentalidade também, meu irmão, nada segura. Entendeu? Tipo, ele consegue fazer qualquer coisa. Tá, e aí o difícil é fazer esse povo virar mentalidade. Mas eu concordo. Eu coloquei um gestor que ele é administrativo, né? Ele é chefe, ele não é Certo. líder. Exato, Então, ele não é líder. Ele não se preocupa com as pessoas, só se preocupa com a meta. é uma dificuldade gigantesca que eu tenho no Brasil, cara. Mas é só você colocar as pessoas em primeiro lugar, cara. Primeiro o time, depois os seus clientes, depois os seus investidores.
Se você conseguir passar isso para o time comprar isso, aí ninguém te segura. Você Amém. pode oferecer o dobro, 3 vezes o salário dos meus colaboradores, eles não saem daqui para ir trabalhar para ninguém. Nem para trabalhar home office. Entende? As pessoas oferecem 2 vezes o salário que o meu colaborador ganha para ele trabalhar menos horas do que o que ele trabalha por dia, home office, de cueca na casa dele. Ele não vai. Ele prefere estar lá dentro da empresa, na cultura que nós temos. Por quê? Porque nós temos um ambiente onde que nós incentivamos o intraempreendedorismo, onde que nós incentivamos que ele cresça, que ele vire dono do negócio. E, de fato, ele vê a oportunidade de fazer isso, porque ele já viu várias outras pessoas, vários outros colaboradores que fizeram isso e que se tornaram donos do negócio e que se tornaram sócios, e que cresceram, que ganharam milhões. Tem colaborador, mano. Colaborador que entrou com um salário de R$2.000 e saiu com mais de 10 milhões de reais. E não estamos falando de processo judicial, não, de bônus mesmo. Então, mano, você mereceu pelo tempo que você trabalhou com a gente, você construiu, o que você construiu, você mereceu mais de 10 milhões de reais, pronto. Agora, qual a empresa que oferece isso? Entendeu? Aí, quando você tem uma empresa que você oferece isso, o seu colaborador ele não sai de lá de jeito nenhum, rapaz. O cara não faz, não, tá doido, vou ficar quietinho aqui, moço. Ele não sai nem para empreender. Quando ele pensa em empreender, ele chega com a ideia do empreendimento dele, fala assim, eu tô com essa ideia de empreendimento aqui, e aí, vamos fazer aqui dentro da empresa? Eles não falam, tipo, vou fazer lá fora, entendeu? Aí a gente, vamos, cara, vamos. Mas primeiro você precisa de alguém para fazer o que você já faz. Então a gente incentiva todo mundo, a gente fala assim, todo mundo pode ser promovido. Qual que é o primeiro passo? Formar alguém melhor do que ele mesmo na função dele. E aí quando ele faz isso, ele pode ser promovido. E é assim que eles são promovidos. Por exemplo, o CEO meu da Bripe, ele entrou como programador, depois ele passou para Tech Lead, depois ele passou para CTO, depois ele foi vice-presidente. Ele foi vice-presidente durante 6 meses, participando de umas reuniões que ele falava assim, o que eu estou fazendo na reunião? Eu falava assim, só confia em mim, continua na reunião, que você vai entender 1 hora. Até que chegou um dia que eu falei, você confia em mim? Ele confia. Eu falei, beleza, a partir de hoje você está pronto para ser presidente da empresa, para ser CEO. Aí, não, mas eu não estou pronto para ficar sozinho. Eu falei, não, eu vou fazer parte do conselho administrativo, eu sou presidente do conselho, a gente se reúne, o que você precisar, eu estou lá para você. Hoje nós tivemos reunião de conselho. Hoje é o único dia que eu vou nessa empresa. E essa é uma das minhas maiores empresas. Eu estive lá hoje, gastei 2 horas do meu dia, tirei todas as dúvidas deles, aprovei todas as coisas que ele precisa, dei toda a autonomia que ele precisa para ele fazer todas as decisões. Por exemplo, ele quer abrir uma filial em São Paulo. Ok, vai custar tanto, aprovamos tudo para ele lá hoje em conselho. Pronto, ele sabe até tudo que ele pode gastar. Ele só precisa acionar o conselho de novo se ele for estourar o teto desse orçamento. Se ele for estourar o teto do orçamento, ele tem que primeiro pedir permissão. Se ele estourar o teto sem pedir permissão, é improbidade administrativa. Ele pode sofrer penalidade civil e criminal. Então, só para você entender. Então, governança corporativa, essa é a palavra correta, né? Tipo, você tem que implementar. Sem governança corporativa, não tem valuation. Boa. Entendeu? Sucesso, uma frase que você anota para você lembrar depois é: sucesso sem sucessor é fracasso. Se você não está conseguindo formar sucessor no Brasil, talvez é melhor você manter a operação só fora do país, manter em outros países, só de intercâmbio, que é muito mais lucrativa. Sure. Deixa os caras se matar pelo inglês aqui dentro, aqui mesmo, mano. Eles não aprendem nada mesmo, nesse inglês que eles ensinam aqui dentro, aqui mesmo. Então, deixa, porque o que ensina para mim, na opinião, é o intercâmbio. É o cara ir na raça mesmo e aprender na raça. Entendeu? Eu focaria nisso aí. Quem faz tudo acaba não sendo bom em nada, entendeu? Fica igual um pato, anda nada e voa, não faz nenhum dos 3 itens direito. Então, melhor você ser uma águia mesmo, entendeu? Vai só voar, mas vai voar com excelência. É o que eu faria no teu lugar. Amém. Ok? Thank you very much, brother. Thank you. My pleasure. Mais alguém, gente, que possamos ajudar? Ajudar, não sei. Kaiser, primeiramente, prazer em conhecer você, que eu acho que você realmente é um fenômeno de como pessoa, como ser humano. Eu curto muito você. Eu nem sabia que você está aqui na mentoria. Parabéns a Celso e a toda a equipe, porque realmente você é um cara, você é um ícone hoje em dia de todas as possibilidades que pode se haver para que as pessoas cresçam. Então, a sua história é muito bonita, tudo isso é muito bacana. Agora, uma coisa que eu nunca entendi, Kaiser. Por
eu sei que você já tem várias empresas hoje em dia, mas qual é a empresa sua hoje em dia que, né, que rende mais? Mas a inicial sua, aquela, eu esqueci o nome agora, a primeira, como é que é o nome? A A cápsula que foi a Cápsula. inicial. Ela existe. Existe, tá Ela é a bombando, principal. crescendo, cada dia maior do que o dia anterior. E ela tem o seu CEO. É uma mulher que entrou como suporte de criação, então suporte de quem estava lançando o produto, depois virou supervisora, depois foi para o comercial, depois virou diretora comercial, e depois virou gerente, e hoje é CEO, é comandada por uma mulher. Então, cada empresa minha hoje tem uma pessoa tocando, entendeu? Eu tô no conselho hoje. Hoje eu faço parte do conselho das empresas, então sou presidente do conselho administrativo. Então, as minhas deliberações, as minhas reuniões são para dar autonomia para o time. Eu dou autonomia para eles e inspiro eles também. Então, tem as reuniões com a empresa inteira, então, a gente tem os eventos que a gente faz com os acionistas. Então, o meu papel hoje é mais um papel. Até eu inspirei muito no Janguier nessa transição. Eu e o Janguier trocando bastante ideia sobre esse processo, né, de eu sair do comando, sair do dia a dia da empresa e ir para uma posição estratégica, né, uma posição que está ali dentro do conselho administrativo, focado mais em negócios de longo prazo, negócios de IPO, etc. e tal. Então, tipo, hoje eu estou focado mais nisso, na abertura de capital das empresas, entende? A gente está abrindo individualmente de cada uma. Então, primeiro vai abrir uma, depois abre outra, e talvez, mas provavelmente não, a gente abre o grupo também, entendeu? Tá. A cápsula realmente ela é o quê? A Até hoje cápsula, eu não entendi o que é a cápsula. Juro vou você, explicar. eu convivo com você, eu já orei várias vezes com você, pela manhã, assim, algumas horas de manhã. Tranquilo. Ó, a cápsula funciona assim, você consegue criar um produto, ó, vou pegar um produto aqui, ó, que nem é nosso, mas só para dar um exemplo. Então, por exemplo, esse produto aqui, é que eu estava sem voz esses dias, aí eu pedi um própolis com romã para eu colocar, para esfriar na garganta aqui. Então, o que que a cápsula faz? Você quer lançar um produto, mano? A gente cria esse produto para você. Então, a gente cria o produto, a formulação, nós já temos mais de 3.000 fórmulas já registradas na Anvisa. A gente cria o produto para você, a gente fabrica o produto com a sua marca, a gente cria a marca, cria o site, te auxilia em como você faz a venda na internet. Quando você faz a venda, a gente entrega direto para o cliente final, em seu nome, ok? Como se fosse você entregando. Cuida do suporte, cuida do saque, cuida do jurídico, cuida de absolutamente tudo. A única coisa que a cápsula não faz pela pessoa é vender. E a pessoa pode vender pela Bripe, que é a nossa plataforma de pagamento, e lá a gente tem centenas de milhares de afiliados que pode pegar esse produto teu, vender em troca de uma comissão, e aí ele pega essa comissão. Aí quando acontece a venda, a Bripe já passa o valor teu para você, o valor da cápsula para a cápsula, o valor de quem fez a venda ali como afiliado seu direto para ele, e tudo isso acontece de uma forma automática, entendeu? Então, só para... Nós temos quem é o nosso cliente? É quem quer alcançar a independência financeira por meio da internet. Aí o que a gente faz? A gente fornece todas as soluções necessárias. Se a pessoa quer lançar um curso, a gente tem estúdio para a pessoa ir lá gravar o curso dela inteiro, a gente tem os profissionais que ajudam ela a formatar o curso dela e ela não tem que pagar nada para poder gravar o curso, entendeu? E aí ela consegue pegar e colocar isso dentro do nosso sistema também. Se ela quer lançar um produto físico, também temos. Nós cuidamos da fabricação, suporte logística de encapsulados, chá, shake, solúvel, cosmético, tudo que você imaginar a gente consegue fazer, entendeu? Dos mais simples aos mais complexos. Pronto, é isso que eu entendi, porque eu sempre pensei como é que funcionaria a cápsula, mas nunca consegui entender o que é a cápsula, porque eu nunca tive produto, nem nada disso. Então, É, realmente, assim... a gente possibilita que qualquer pessoa possa ter o seu próprio produto, entendeu? Mais serviços, não. Ou sim. Não, serviços aí seria curso, você fala, né? Não, porque no meu caso é diferente, porque no meu caso realmente eu busco, Você mexe com o eu, quê? eu procuro negócios novos, eu procuro novos negócios para poder, eu conecto pessoas, assim, eu pego, sei lá, é que hoje ele não está aí meu amigo Dilonei, né? Mas eu pego meu amigo Dilonei e eu vejo eu realmente vejo o que ele precisa para potencializar a situação dele no Nordeste e eu consigo potencializar conectando ele a pessoas chave.
e essas pessoas estavam me dando possibilidades. Outro resultado seria, por exemplo, um cara que me procurou essa semana passada porque uma operação de restaurante dele não estava legal. Então, assim, eu entrei, debrucei sobre o restaurante para poder conectar pessoas a ele, para que tudo se resolvesse. Então, eu conectei uma grande chefe, conectei uma outra empresa Você dentro do conecta negócio. as pessoas. Legal. Exatamente. Legal. Exatamente. Eu É, quero conectar com você alguma coisa aí, eu não sei o que, doutor. entendido, entendido. Massa demais, bem legal. A gente, o meu, quando eu tenho alguém que está precisando de ajuda, em qualquer, por exemplo, a pessoa está precisando de ajuda no restaurante, eu sou o cara que vou lá e dou a ajuda, tipo assim, cara, é assim que a gente faz, entendeu? Eu vou mais mão na massa. Eu não tenho uma rede de relacionamento tão grande, assim, de ponto de sair conectando tantas partes, não. As pessoas que eu sou conectado, todo mundo sabe, né? São essas pessoas que vocês conhecem aí, que vocês veem a gente junto o tempo todo, o pessoal da confraria e tudo mais. Renan, pode ligar seu mic aí? Oi, boa noite, tudo bem? Tudo jóia e você? Tudo ótimo. A tua área para mim é muito nova, eu tenho pouco conhecimento. Eu sou dono de uma empresa de ingresso na área de ticket. Legal? Bom. E eu tive a ideia 9 anos atrás, eu consegui lançar ela só 2 anos atrás, a empresa. A gente teve um crescimento bem forte. Após o Ticket crescimento, online ou de ticket vendido fisicamente? então, eu montei uma plataforma, eu montei um ecossistema, então a gente já atende todas as demandas, online, offline, Legal. área premium. Eu comecei a inovar no mercado vendo as deficiências do mercado. Então, eu entro dentro do mercado, vejo que ele tem deficiência, trago para a tecnologia, Legal. monto e volto no mercado de novo. Então, o que acontece? As grandes Como é que é o empresas, nome da tua empresa? Open Pass. Como? Open Pass. Open Pass. Sistemas Open. Eu tenho Open Pass, Open List, Open VIP. Legal. E aí, o que aconteceu, cara? Eu comecei a ajudar produtoras a crescer, ter um volume legal de faturamento, né? Porque a gente montou uma forma de acelerar as vendas. Então, a gente trabalha muito forte na venda ativa. Uhum. E, geralmente, praticamente todas as empresas trabalham muito na venda passiva. Abre o seu sistema de venda, as pessoas vão lá e compram. E a gente começou a treinar as pessoas para a venda ativa e conseguir ter um resultado. Eu aumentei o faturamento de um clube de futebol aqui do Sul em 330% em 4 meses. Que legal, cara. Aí eu enfrentei logo em seguida alguns problemas, uns percalços do negócio, né? Você é programador ou não? Não, eu sou o cara da ideia, meu programador mora na China, meu sócio. Eu percebi aqui, olhei aqui. É tudo meio quadrado, né? Então, como a gente foi, a nossa empresa é totalmente com capital próprio, agora a gente começou a olhar ela para poder trazer um capital de fora, porque a gente começou a perder muito mercado para as grandes, porque eles começaram a entrar nos nossos clientes e comprar tudo. Então, daí a gente enfrentou uma digo para dificuldade. você, eu comprei uma empresa parecida com a tua, mas eu não estava interessado na empresa, eu estava interessado no profissional. Então, o cara que toca hoje uma das minhas operações, ele tinha uma empresa bem similar à sua e bem parecida assim. Eu comprei a operação, não pela operação, comprei pela pessoa que estava na operação só para trazer ele para dentro do nosso ecossistema mesmo. E ele está dentro do ecossistema, está feliz da vida de ter encerrado e saído do show business, de sair da parada de ticket ali para poder focar com a gente ali. Mas, cara, é bem interessante. E tem bastante mercado, tem muito mercado mesmo. Daí eu surgiu comecei recentemente também a oferta para eu comprar aquela do Gustavo Lima lá, que é de ticket também, de Tu eventos. faz parte do Gustavo Lima, o Balada PP? Não, me ofereceram há pouco tempo. Ele é um concorrente, né? Ele foi um dos que comprou alguns clientes nossos e o Simpla outros. Aí, como eu estava perdendo muito o mercado, eu comecei a fazer novas ferramentas para entrar na área que eles não estão ainda, né? Só que agora eu preciso acelerar para poder minha empresa pegar mercado rápido. Certo. E aí Mas eu queria... com tantos consolidadores já dentro do teu mercado, por que você não entrega para um consolidador e muda de ramo? É um pensamento, assim, brainstorming, sabe? Consolidador é aquele cara que já dominou o mercado e ele tem um capital infinito ali para ele acabar de dominar, ok? Eu, no teu lugar, já aconteceu um momento na minha vida que eu estava exatamente no teu lugar. E aí, o que eu fiz? Eu vendi.
o meu negócio para o consolidador e mudei, fui para um outro ramo e no outro mês eu estava ganhando 4 milhões por mês. Então, tipo, não precisei, entendeu? Não precisei ficar reinventando a roda, porque quando começa a canibalizar e quando começa a entrar empresas que têm muito capital, e eles não precisam lucrar, eles só precisam que você não tome prejuízo, é melhor muitas das vezes vender para eles, entende? Do que quebrar por eles. Sim. Principalmente pelo fato de você não ser dev. Se você fosse dev, você poderia continuar lutando durante muito tempo. Mas como o dev não é você, aí já complica. E eu sou programador. Eu consigo eu lutar sozinho, entendeu? Sim. E é uma dica que eu daria para você aí, cara. Pensa talvez no sell side, entendeu? Não, abra a sua mente de tipo assim, cara, Claro. se o mercado tá consolidado, tipo assim, tá consolidado. É tipo assim, vamos montar um novo buscador para concorrer com o Google. Cara, tá consolidado. Já é do Google, entendeu? Tipo, a menos que tenha um chat GPT, você plugou ele no Bing, o Bing nunca vai ter chance de concorrer com o Google, entendeu? Então, ao invés de ficar esperando esse evento, eu aproveitaria os consolidadores e venderia para os consolidadores, entendeu? Eles estão pagando bem. Sim. Mas aí você precisa de um advisor, tá? Não chega sem advisor, tá? Senão você tá lascado. O que acontece? Daí eu voltei a entrar no mercado de novo com outra ferramenta que eles não têm, né? Então, vende Então, essa ferramenta para eles. Vai ter mais valor para eles do que para você, concorda? sim. Se eles não têm a ferramenta, mas eles têm um mercado na mão, a ferramenta vale mais na mão deles do que na tua própria mão. Vende a ferramenta para eles, talvez licencia, não venda, tipo, cobra uma licença para eles usarem a tua ferramenta. Mas para de olhar eles como seu concorrente, olha eles como oportunidade. Sim. Entendeu a lógica? Dorme com essa, ou melhor, perde a noite pensando nisso. Perde a noite pensando nisso. Tipo, cara, isso eu, ao invés de, concorrer com os caras, eu ajudar os caras. Chegar para os caras e falar, aqui, eu vou aumentar o seu resultado. Todo mundo quer aumentar o resultado, eles vão te ouvir. Como assim você vai aumentar meu resultado? Olha, tem essa tecnologia que você não tem. Primeiro, assina um NDA. Mas não NDA, não te proteja de muita coisa, mas já é uma coisa. Entendeu? Sim. Assina um NDA e daí você mostra a ferramenta e o quanto que pode aumentar o resultado deles. 1%, 2% de aumento do resultado deles, muitas das vezes é o teu resultado inteiro. E aí, se eles te dão tipo, metade do que você gera de crescimento para eles, é uma maneira de você crescer muito mais rápido. Você pega o carona na raba de um foguete que já está voando, entendeu? Tipo, é muito melhor do que você sair montando o seu próprio foguete, testando, misturando o tipo de combustível um com o outro ali, porque empreender não é fácil. Sim. Eu no teu lugar, se eu já tenho uma solução que o big player, o dominante do mercado, não tem, e ele é consolidador, e é global, tipo como um Simpla da vida, consolidador e é global, cara, chego num advisor, contrato um advisor. Aí, por exemplo, eu recomendo para você, por exemplo, uma opção é a IGC de São Paulo, tá? IGC, são focados em sell side, em quem está vendendo, e aí eles fazem o resto, entendeu? Entendi. Dorme com essa, mano. Talvez colocar alguns milhões no bolso agora e mudar de plano, entendeu? Tipo assim, tirar um ano sabático e aí pensar no que você vai fazer depois, talvez seja interessante, né? Não, Ítalo, ele tirar um ano sabático, curtir um pouquinho. Eu nunca tirei um ano sabático, mas deve ser muito da hora, velho. Eu vejo as pessoas que fazem, deve ser algo muito bom. Pô, Kaiser, obrigado, hein? Eu que agradeço, mano. Pensa nisso, tá? Tipo, pensa um pouquinho fora da caixa que pode ser uma possibilidade legal aí para você. Certo. Cara, obrigado, hein? Boa noite. Eu que agradeço, meu querido. Boa noite, viu? O Ricardão mandou ali, boa. Ok. Bom, é isto, pessoal. Celso, agradecer você, meu querido. Espero que possa ter contribuído alguma coisa com essa turma aí de obstinados, como diz nosso grande amigo. Cara, foi sensacional a mentoria. É a gente que agradece, pô.
Eu que agradeço e desculpa a correria, eu quis falar o mais rápido possível, poder entregar o máximo de conteúdo possível para vocês, para que não perdesse tempo mesmo e também tivesse um tempo aí para o pessoal poder tirar dúvida. E eu que agradeço de verdade aí, cara. Qualquer coisa, estamos às ordens. Eu vou pedir o Frank para mandar para você lá o material até amanhã. Ele manda lá o material que eu vou separar para você mandar para o pessoal aí que está participando, tá bom? É um Não, material para o combinado. pessoal já colocar em prática já isso que eu expliquei aqui de uma maneira bem fácil. Vai Combinado, facilitar compartilho com eles bastante. aí, com toda a turma, sim. Beleza, então, gente. Foi uma gratidão imensa falar com vocês. O nosso amigo do Spring School, esqueci o nome. Quer falar ainda, Guto? Fala, Guto. Não, é Karina, rapidão. obrigado eu, querida. Assiste lá o vídeo lá, tá lá. É só procurar por aquecer lá dentro do canal do YouTube, ok? Essa é uma pergunta, eu queria saber a que seria. É só pesquisar lá no YouTube lá. Deixa eu até achar aqui para vocês aqui, ó. Aquecer Kaiser. Isso mesmo. É só pesquisar aquecer Kaiser. Aí eu vou mandar aqui, ó. São 5 vídeos. Eu mandei aí, ó. São 5. É uma playlist de 5 vídeos de 1 hora e pouquinho. Dá uns 5 horinhas de conteúdo, mas vai por mim. Ela vale por algumas faculdadezinhas, viu? Não de. Vale muito mesmo. Tem muitas pessoas que dão muito feedback. E pessoas que não era, que eu nem esperava, pessoas que eu jamais imaginava que daria o feedback disso. Não, você consegue aprender do início, não tem esse trem de tomara não, Carolina. Vambora. Você consegue sim. Tá lá ensinando desde como é que liga um computador. O resto, entendeu? Tipo, você já tá aqui, ué. Ô, gente, é uma honra. Guto, brigadão também, prazerão. Parabéns aí pelo crescimento, pela evolução da Spring. Quero ver ela espalhada pelo mundo inteiro, meu querido. Que seja a maior empresa de intercâmbio desse planeta aí, cara. Vambora, tá? Não para, não. Conta conosco, viu? Oi? Procura o álbum daqui, Vamos. O Jangui, ele só marca os rolês no Muro Alto, num negócio bem assim, tipo assim, Kaiser, você vai palestrar no sábado, na sexta-feira, no evento, e Muro Alto vai ser no domingo. Aí eu não consigo ficar tanto tempo lá esperando. Mas eu tive lá em Muro Alto, lá, com a galera lá do ano passado. Foi bem legal mesmo. Esse Vamos ano vai ser de 20 a 24 de setembro. 20 a 24. Então, vou estar no Japão. Ó, pra você ver. E o Guto vai estar aqui, ó, tá vendo? Ô, Guto, nós vamos ficando revezando, né? Tipo, eu vou pro Japão, você vem pra cá. Eu vou pro Japão, você vem pra cá. Ô, gente, mas é isso aí, ó. Gratidão, de verdade. Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem com Agradeço. Deus e qualquer coisa, estamos às ordens aí, beleza? Até Agradeço mais. demais aí. Obrigado, Kaiser. Abraço. Obrigado. Tchau. Pessoal, próximo encontro presencial, né, em Alphaville, dia 17. Estaremos lá. E em breve vou passar o link lá para vocês confirmarem também o dia 14 e 15 de agosto, que são os pitches. E a gente está agendando com a Lilian Primo uma mentoria exclusiva no dia 2, acho que é dia 2 de agosto, eu vou passar para vocês direitinho, que ela vai falar só sobre pitch, para preparar vocês para fazerem lá o pitch no dia 14 e dia 15. Beleza? Ô Celso, só uma pergunta, o questão dos pits, se eu não levar um pit específico, claro que vai poder ir, claro, né? Mas assim, não é obrigado, é só obrigado a ouvir ou ir lá ver. Vai ter só apresentação de pits esses dias todos, os 2 dias? A ideia é que seja a apresentação do negócio de vocês, por isso mesmo, por isso que a gente precisa até das confirmações, de montar uma grade, né? Ver se todos vão apresentar, definir tempos, né? E a gente vai assistir, né? Vocês vão assistir os mentorandos e também os mentores ali. Vai estar a Bossa também, vai estar o Iptisha, né? Que é o Janguier. A ideia é fazer algo parecido com o Shark Tank. Ok, top. Legal? Obrigado. Valeu, então, gente. Obrigado, abraço, boa noite. Nos vemos em breve aí.